Bom, Elivaldo, a expectativa dos governadores, por exemplo, se a CPMF voltar, é que o governo federal não fique com esse bolo todo. A expectativa de arrecadar 32 bilhões de reais, mas não só para o governo federal, né? Dividir com os estados. E nessa reunião de ontem à noite, foi um jantar no Palácio da Alvorada, a presidente mostrou aos governadores exatamente como pretende tratar essas medidas para arrecadar, aumentar a arrecadação da União, do governo federal, mas também pedir a contrapartida dos governadores, Nádia, no sentido de pressionar suas bancadas para buscar agora o que é essencial para o governo, que é o apoio no Congresso Nacional. Agora, os governadores com essa contrapartida também não vão ficar com as mãos abanando. Eu imagino que dividir um pouco essa arrecadação nos estados que vivem também uma situação dramática, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, e outros estados da região Nordeste, é essencial que participe também desse esforço de reduzir despesas, mas também de aumentar um pouco a receita. Bom, havia uma expectativa muito grande para o anúncio desse pacote de medidas, já que a peça orçamentária que foi encaminhada ao Congresso Nacional previa aí um déficit acima de 30 bilhões de reais, 30 bilhões e meio para o ano que vem. E então o governo federal anunciou ontem 9 medidas que vão integrar essa lei orçamentária para 2016, justamente com esse objetivo de reequilibrar essa peça orçamentária pela primeira vez na história deficitária, né? Ou seja, com despesas maiores que receitas. E agora nós vamos entender melhor como isso vai funcionar. É lógico que algumas medidas ainda dependem do Congresso Nacional, como por exemplo a CPMF, que seria através de uma proposta de emenda constitucional. O presidente da Câmara, claro, já se pronunciou dizendo que a CPMF por lá vai ser difícil de passar. Então a gente preparou aqui algumas informações para você em casa entender melhor como é que vai funcionar esse custeio da máquina pública a partir dessas propostas apresentadas pelo governo federal, que seriam esse adicional de gasto primário, que é o que o governo gasta para manter a máquina. Então uma medida, por exemplo, e aí muita coisa vai cair nas costas dos servidores públicos, viu, Elivaldo? Como, por exemplo, o adiamento do reajuste de servidores, que agora fica previsto apenas para agosto de 2016. Com isso, o governo economizaria já de imediato 7 bilhões de reais. A suspensão de concursos públicos, trazendo uma economia de 1,5 bilhão de reais. A eliminação do abono de permanência para aqueles servidores que se aposentam, mas continuam recebendo algum benefício do governo federal. Esse abono seria eliminado, com isso a economia seria de 1,2 bilhão de reais. O teto de remuneração do servidor público seria mantido aí, fazendo uma economia de 800 milhões de reais. E a redução do custeio administrativo. Aí começa a sair um pouco do servidor, vai justamente para a máquina, uma economia de 2 bilhões de reais em 2016. Nós temos aí uma medida, por exemplo, como a mudança da fonte do financiamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, mexendo especialmente no Minha Casa Minha Vida. Com essa mudança, Elivaldo, a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida deve sofrer algumas modificações para que o governo consiga economizar 4 bilhões e 800 milhões de reais em 2016. Nádia, é a utilização de forma mais intensa de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Exatamente. O recurso do trabalhador, exatamente, né? E saiu um pouco. E as emendas também positivas dos deputados e senadores, do Orçamento Geral da União. Tirar um pouco do Tesouro Nacional. Bom, aí tem a mudança da fonte de financiamento do PAC também, sem o Minha Casa Minha Vida, tirando de outros investimentos do governo federal, que somariam aí 3,8 bilhões de reais de economia para os cofres públicos federais. Cumprir gasto constitucional com a saúde, 3,8 bilhões de reais, e a revisão da estimativa de gasto com a subvenção agrícola, ou seja, quem recebe aí benefícios nessa área da agricultura, do agronegócio. Como, por exemplo, a política de preços mínimos. Isso aí também vai gerar uma situação difícil para o setor primário. Das compras feitas pelo governo federal. Com isso tudo, o governo pretende economizar 26 bilhões de reais para tentar sair daquele déficit orçamentário. Mas tem um outro lado, que é a arrecadação, Elivaldo. Então a gente vai ver agora como é que o governo pretende mexer na arrecadação, no imposto de renda, em outras fontes que o governo federal tem. Por exemplo, medidas arrecadatórias. O imposto de renda da pessoa física, atualmente, a alíquota de 15% para quem tem grandes investimentos. Por exemplo, quem tem investimentos até 1 milhão de reais tem a tributação de 15%. A proposta agora é que essa tributação seja de 15% até 1 milhão de reais. De 1 milhão a 5 milhões, tributação de 20%. De 5 milhões a 20 milhões, tributação de 25% do imposto de renda da pessoa física. E acima de 20 milhões de reais, tributação de 30%. Com isso, o governo federal estima arrecadar pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais. E aí vem a polêmica CPMF, que é o imposto provisório do cheque, né? Que já veio, já voltou. A alíquota
seria de 0,2%. No momento, a CPMF está extinta. Haveria também a redução do IOF, que é o Imposto sobre as Movimentações Financeiras, cairia um pouco, enquanto a CPM volta. Com a volta da CPMF, Elivaldo, se pretende arrecadar 32 bilhões de reais. Eu li até uma nota da Federação do Comércio de São Paulo ontem, dizendo que se esses 32 bilhões de reais saem do nosso bolso e vão para os cofres do governo federal, são 32 bilhões de reais que deixam de circular no comércio. É uma reação forte também da Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior entidade empresarial, que é o porta-voz do setor empresarial. O presidente Paulo Scaff reagiu também forte contra as medidas, sobretudo de taxação, de aumento de impostos. E aí a gente teria com isso, com todas essas medidas arrecadatórias, um total aí de 28 bilhões e 400 milhões de reais a mais nos cofres públicos. Eu queria convidar o Elivaldo para a gente entender melhor como é que essas medidas, Elivaldo, podem no dia a dia chegar aos nossos lares, aos nossos orçamentos. Nós convidamos o economista Francisco Souza. Bom dia. Bom dia. Como é que o senhor recebeu essas informações? O senhor que é um especialista aí na área. Foi bom, é ruim? Quer dizer, a gente mexe em imposto, a gente aumenta a carga tributária, mexeu muito mais o bolso dos outros do que a deles mesmos, né? Isso, questão da crise, já bastante conhecedora a população sobre essa situação, e o governo federal estava sendo cobrado para tomar medidas que reagissem a essa crise. Existe a questão da própria imagem do país lá fora quanto a essa situação do orçamento do próximo ano de estado deficitário, as despesas maiores que as receitas, isso impactou na classificação do país ser rebaixada, isso afasta investidores, tem toda uma repercussão negativa. Claro que antes disso já existia toda essa problemática da crise, a questão crise econômica, crise política e vários outros fatores, e o governo sendo pressionado e sendo cobrado e tendo que tomar medidas, porque essa crise ela não pode continuar por anos e anos, porque senão o Brasil vai ficar em uma situação inadministrável, não vai ter controle. Então é preciso que saia dessa situação. Claro que aí envolvem diversos interesses econômicos, políticos e institucionais. As medidas que o governo tomou, estava sendo esperado que fossem tomadas mais medidas de cortar na própria carne. Por exemplo, redução... ministérios, cargos comissionados. Isso, existia uma expectativa que houvesse uma redução, um corte maior que proporcionaria uma economia maior desses itens. Interessante. E a gente não fala nem, Elivaldo, só do ponto de vista da repercussão política disso, repercussão dos níveis de popularidade do governo federal, mas do ponto de vista da economia mesmo, e para o benefício do país no mercado internacional, seria melhor que o governo desse esse exemplo, cortando na própria carne, enxugando os ministérios, os cargos comissionados, do que aumentando tributos ou suspendendo benefícios ou possibilidades importantes para os servidores públicos, por exemplo? O Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, os auditores, os técnicos fizeram análises, aí é o que eu disse, existem questões, interesses institucionais, questões políticas e as questões econômicas. Chegaram à conclusão que deveriam, porque em alguns momentos essas medidas mexem com toda a população, no caso da CPMF, alteração, aliás, o reajuste do servidor público para o próximo ano, dentre outras medidas, mexe com classes ou segmentos específicos. Ao todo são 16 medidas que foram tomadas no geral, algumas de redução de despesas e outras visando aumentar receita. Aumentar a receita, quando se fala em aumento de imposto, isso repercute negativamente, porque a partir do momento que se pesa, se fala em tributar mais, em decorrência dessa questão histórica do Brasil, a carga tributária elevada, isso repercute negativamente. Tem essa... Agora, isso pode repercutir, por exemplo, no principal objetivo que o governo pretende, ou seja, reduzir a inflação no patamar esperado, possibilitar a volta, combater o desemprego, por exemplo. São medidas que têm esse alcance do ponto de vista econômico? No meu entendimento, essas medidas são mais de organização administrativa, organização interna, porque o governo está equilibrando o seu orçamento, receitas e despesas. Como o orçamento estava previsão negativa, essas medidas visam organizar a casa. A questão de gerar emprego, reduzir inflação, acredito eu, entendo que seriam outras medidas. Estas visam mais a questão da
organização da casa, a questão de ter capacidade de arrecadar, pagar as dívidas e, para um segundo momento, também visando a questão da imagem do país lá fora, retomar a credibilidade, elevar de novo essa classificação do país, para que isso traga os investimentos e tenha outras medidas. Mas as tomadas, no meu entendimento, não repercutem diretamente quanto à questão de controlar a inflação ou geração de emprego e renda. Elas são mais de cunho administrativo e organização da casa. Eu queria agradecer ao economista Francisco Souza, que é conselheiro do Conselho de Economia do Piauí. Muito obrigada pela presença aqui, pelas explicações. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, na política, o PEN, Partido Ecológico Nacional, volta à cena em Teresina e realiza daqui a pouco na Câmara Municipal um festival de filiações, atingindo diretamente suplentes de vereador do PPS e do Democratas. E em Brasília, o deputado Dr. Pessoa, acompanhado do vice-prefeito Rony Lustosa e do deputado Júlio César Lima, participa de um encontro com a direção nacional do PSD, que tem à frente o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. O principal interessado nesse encontro é o deputado Dr. Pessoa, que tenta viabilizar a sua pré-candidatura a prefeito da capital no próximo ano. Já tem o aval do Diretório Municipal, do Estadual e vai buscar agora o sim da direção nacional do PSD. Tá certo, Elivaldo. Elivaldo volta logo mais, ao meio-dia, no Jornal do Piauí.